noite. Estamos aguardando aí a chegada dos nossos queridos amigos para essa live do Centro Espírita 9 de Outubro, que fica em Moreno, Pernambuco. Boa noite, Vânia. Boa noite, Amara Sandra, Marcília, Aldenora. Boa noite. Esperar um minutinho para a gente dar início à nossa live sobre o tema a paciência. Bem, queridos amigos, são 20 horas. Aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Meu nome é José Carlos Monteiro. Estou aqui a convite do Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade de Moreno, para realizar mais essa live sobre a paciência, que está no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem, vamos dar início então, fazendo uma prece para que possamos nos harmonizar e contarmos com a ajuda do alto. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para aprendermos acerca dos Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Rogamos as Tuas bênçãos para todos nós, todos nossos entes queridos, todos aqueles que Te procuram, Senhor, para receber o lenitivo, para receber esclarecimentos, para se fortalecer em espírito, para que a gente possa seguir adiante, contando contigo e com teus mensageiros na nossa jornada, Senhor. Abençoa todos nós e que possamos aprender, compreender a lição de hoje e praticá-la, Senhor. E que possamos continuar nossa caminhada redentora em busca da felicidade que Tu nos prometeste, Senhor. A felicidade futura que já pode ser no presente, se assim o merecermos, Senhor. Contamos com a Tua bênção de paz para prosseguirmos no nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, como eu falei, meu nome é José Carlos, estou aqui a convite de Aldenora, que carinhosamente nos convidou para fazer essa live para o Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade de Moreno. E o tema de hoje é sobre a paciência, que, como eu disse, está no capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos. E a paciência está contida nas instruções dos Espíritos. Isso porque, com certeza, para nos ensinar como sermos brandos, como ser pacíficos, que significa buscarmos levar a paz a todos aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam a harmonia que devemos ter uns com os outros. E levar essa paz significa também amenizar as dores, amenizar os ímpetos, de intranquilidade, de violência daqueles nossos irmãos ainda equivocados. Então nos ensina essas instruções dos Espíritos. Nós iremos ver que, tão carinhosamente, eles nos ensinam como lidar com a intranquilidade, como lidar com esses irmãos que nós falamos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, que não conhecem ainda o próprio Cristo,
que veio nos trazer lições de vida eterna, que veio nos trazer lições morais, de comportamento, nos deixando cheios de esperanças, cheios de luz em nosso caminho, clareando para que a gente possa, através desses ensinamentos, chegarmos a acompanhá-lo, chegarmos a ser conduzido por ele, pelo seu evangelho, a esse mundo feliz, a esse mundo que tanto nós sonhamos um dia chegar e a ter a felicidade de estar nele. Então, vem nos ensinar o evangelho, vem nos ensinar esse espírito protetor que traz essas instruções sobre a paciência, nos dizendo que a vida não é fácil, logicamente, nos dizendo que a dor, ela é uma bênção de Deus. Mas quando a gente está sofrendo a dor, quando a gente está passando por esses momentos de dor, seja ela qual tipo de dor que for, como que a gente vai compreender, como que a gente vai aceitar de que essa dor é uma bênção, de que essa dor é Deus nos abençoando, Deus nos protegendo, Deus querendo, né, como um pai amoroso e zeloso, que a gente possa olhar, né, ver esse lado da dor como uma bênção, ver esse lado da dor como que um pai que nos educa, um pai que quer o melhor para todos nós, um pai que, com certeza, ele procura, né, que seus filhos aprendam as lições uns com os outros, não só as lições que vêm da sua lei de justiça, de amor e caridade, mas essas lições que nós aprendemos no nosso dia a dia, essas lições que quando lidamos uns com os outros, em que observamos os comportamentos, quanto temos que aprender. Se temos a oportunidade de vermos alguém praticando boas ações, então nós aprendemos a também praticar boas ações. Mas se tem aqueles que não praticam boas ações, tem aqueles que, né, têm um comportamento que diríamos equivocados, comportamentos que são considerados como não equilibrados, né, não satisfatórios dentro da lei moral, também são ensinamentos, porque aí a gente observa que não devemos seguir esses ensinamentos, que não devemos praticar esses ensinamentos. Então a virtude, como a gente realmente vê, é a paciência, porque a gente tem que suportar os males, esses dissabores, esses incômodos, né, com resignamento, sem revoltas, sem queixa, mas sempre entendendo, como disse, uma lição divina para todos nós, para que a gente possa modificar o nosso temperamento, porque muitas vezes também não temos a paciência, perdemos a paciência, e esse Espírito vem de uma forma tão carinhosa, tão amorosa nos ensinar acerca disso. Vem, logicamente, reconhecendo, né, as nossas imperfeições, vem reconhecendo que estamos ainda caminhando em busca da perfeição, em busca de corrigir, de domar as nossas más inclinações. Mas, como o Evangelho já diz, nessa leitura sobre a paciência, ele fala que a dor é uma bênção. E Deus envia essa bênção aos seus eleitos, que somos todos nós, eleitos a entrar no reino dos céus. E ele nos recomenda para a gente não se afligir, para a gente não ficar aflitos, para a gente não ficar preocupado em demasia. Pois quando a gente sofre e quando a gente está passando por esse sofrimento, não devemos nos queixar, não devemos duvidar do amparo divino, mas pelo contrário, a gente tem que bendizer a Deus. A gente tem que compreender que é por essa dor que a gente sente nesse mundo que a gente foi marcado para a glória do céu. Mas como que a gente vai entender? E muitos se perguntam ainda, quando a gente conversa sobre a dor, o que acha da dor, uns se queixam e falam que essa dor é injusta, porque somos tão bons, dizem eles, e ainda passamos por aflições, por essas dores, né, seja de doença, seja de uma dor de alguém que provocou por injúria, por violência, mas essa dor a gente compreende, né, quando vem para todos nós, que ela é o único meio, é o vínculo, né, através do qual a gente busca a nossa regeneração, a nossa reforma íntima.
é onde a gente busca se melhorar cada vez mais, porque nós sabemos que temos erros e muitos erros cometidos, tanto no presente como também no passado, em razão dos nossos desvios do caminho da felicidade. A gente aprendeu no capítulo sobre as aflições, bem-aventurados aflitos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior capítulo que tem, o quinto, que nos fala dessas aflições, a causa das aflições. Então a gente, pela paciência, a gente até para pensar, para refletir, porque o impaciente, ele não tem a paciência para poder refletir sobre a dor, sobre o motivo da dor, sobre a causa da dor. Mas vem nos explicar o Evangelho de que essa dor tem causas, né, que nós mesmos demos na vida passada, nas vidas passadas, anteriores, pretérias, como queiram dizer, e que hoje nós estamos aqui para poder buscar, né, reaprender, buscar lidar com elas, compreendendo o amor que Deus tem por todos nós, que nos dá essa oportunidade de nos redimir. Então elas vêm e muitas vezes procuramos saber o porquê dessa dor. Ah, mas tem um esquecimento do passado. E que bênção esse esquecimento do passado, que não nos deixa lembrar do que fizemos de mal, mas que traz para todos nós a necessidade de que de hoje em diante a gente procurar fazer o bem. Todas as oportunidades que surgirem em nossa vida para que a gente procure fazer o bem, para que a gente procure ser bom, para que a gente procure cada vez mais aprender as lições do Evangelho e praticá-las, como amor ao próximo, como amar até os inimigos, como amar aqueles que não nos amam. Então são lições, como disse, de vidas eternas, de vida eterna. São lições que fazem com que a gente pare, que a gente observe a nossa vida, que a gente faça uma reflexão do que temos vivido até hoje, como nos comportamos, como lidamos com tudo isso. Então, a gente tem que dali por diante, em compreendendo o Evangelho, o verdadeiro sentido do ensinamento do Cristo. E como disse, que é a nossa felicidade, que é que a gente o siga, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente seguindo Cristo. Quantos exemplos a gente tem daqueles que se propuseram, daqueles que envedaram todos os esforços para praticar o Evangelho e que tiveram uma vida menos sofrida. Não que não tivesse vindo as dores, não que não tivesse vindo as aflições, não que não tivesse vindo as decepções, os dissabores, mas que souberam lidar com eles, que souberam lidar com tudo isso, sempre com a fé em Deus, sempre com a compreensão desse amor que nós nem sabemos mensurar, esse amor tão grande que Ele tem por nós e que está sempre nos perdoando, sempre nos dando a oportunidade de seguirmos adiante, sempre quando nos reconhecemos em queda, né? Praticando algo que não era para praticar mais, que já não era mais para a gente estar repetindo esses erros, porque temos a compreensão, nós temos as lições e nos falta ainda a prática. E a gente se pergunta por que eu não sou bom ainda como eu gostaria de ser? Por que eu não faço bem às pessoas como eu gostaria de fazer? Por que eu não pratico a caridade como deveria ser praticada? É porque ninguém evolui da noite para o dia. Ninguém ainda faz essa reforma íntima assim de repente. É uma coisa simples que vai acontecendo na nossa vida. Nós iremos a cada dia, mesmo sem perceber, nos melhorando. A gente vai a cada dia que procura praticar esses ensinamentos do Cristo, essas instruções que esses espíritos elevados trazem para todos nós. Então a gente, sem pressa, sem impaciência, a gente vai praticando e a gente vai se melhorando a cada dia. Porque quando reconhecemos os nossos erros, já é um progresso, já é uma reforma íntima que a gente vem fazendo. Então essa lição nos traz essa compreensão de que a vida realmente ela traz dores para todos nós, mas ela traz essa certeza de que a dor é uma bênção, né? E sendo uma bênção, a gente tem essa explicação de que
O fato da dor se tornar insuportável, né? Que a gente diz, é uma dor insuportável, mas como que eu tenho uma dor tão insuportável que eu não aguento, né? Que eu passo tanto tempo sofrendo, que a minha vida é só de sofrimento. Então, como que você diz que é uma bênção? Os espíritos superiores nos falam que é uma bênção porque nos leva, né, a ter essa compreensão, esse entendimento de que é para o nosso bem. Porque a gente pode fazer uma reflexão. Sempre que nós estamos doentes, quando nos vem uma doença, quando nos vem um dissabor, o que é que nós lembramos de imediato? Lembramos de Jesus, lembramos de Deus. É um momento em que nós elevamos o nosso pensamento ao alto, seja para pedir a cura, seja para pedir, né, que passe logo essa fase, passe logo esse período de dor, de sofrimento e que volte à nossa vida o normal. Então, é como se fosse espera aí, para um pouquinho, pensa como está levando a sua vida, pensa o que você está fazendo. Então, nesses momentos que nós temos que dar uma parada, seja no leito, né, devido à gravidade da doença, talvez, em que a gente faz as nossas preces, em que a gente se liga mais ao alto. E é quando a gente recebe, sim, a visita desses benfeitores espirituais que vêm nos inspirar a calma, a tranquilidade, a paciência, a certeza de que um dia nós iremos superar tudo isso. Então a gente lembra das lições do Cristo, quando ele não coloca, né, diz a lição, fardos pesados em ombros que são frágeis, que não podem suportar. Então, se vem aquela dor tão grande, é porque nós podemos suportar. Se vem aquela fase em que nos encontramos enfermos, é porque nós podemos suportar. E podendo suportar, então a gente compreende isso, que essa dor é uma bênção, que essa dor realmente veio para fazer com que a gente pense mais no alto, que a gente faça uma reflexão da nossa vida, para que a gente então procure forças, né? Cada um de nós procure forças para seguir adiante, para se levantar. Eu tive a oportunidade de ter um exemplo de pessoas que de repente são hospitalizadas, estão lá no hospital, estão internados e vi uma lição de que ele deveria refletir naquele instante, de parar de ficar reclamando das injeções, né? Parar de ficar reclamando daquele soro que tem que ficar tomando, né? Parar de ficar reclamando da alimentação, se tiver na enfermaria, dos outros doentes, mas que deveria pensar um pouco. Como agiria Jesus? Como? Que lição ele está me dando naquele momento? Então, que deveria ter a paciência, de que deveria ter a compreensão de que estava ali para tratar da sua saúde e que deveria então cuidar de olhar com outro olhar aqueles que estão dividindo aquele quarto, aquela enfermaria com ele e passar a não reclamar, mas agradecer a Deus e também levar aquele companheiro que está do lado a fé, a esperança, a certeza de que está sendo cuidado não só pelos enfermeiros, pelos médicos, mas pelo grande médico de todos nós, o nosso médico Jesus. E essa pequena história, né, que eu lembrei de que numa enfermaria tinham três pessoas enfermas, três homens, e um ficava, ao leito dele, ficava próximo a uma janela, encostada na parede, mas que acima tinha uma janela. E o outro, que estava ali no meio, né, daquele quarto de enfermaria, ficava sempre olhando e dizendo para ele, poxa, se eu tivesse aí na tua cama, eu faria todo o esforço para alcançar a janela e olhar lá fora. Porque nós estamos aqui há tanto tempo que a gente está aqui sem ver a luz do dia, ou ver o dia lá fora, sem ver a vida passando lá fora. A gente olha aqui e só vê enfermeiros, só vê médicos, só vê eles trazerem, né, remédios, aquela alimentação que a gente não gosta, são injeções. Puxa, é só sofrimento. Então, se tivesse a oportunidade de olhar por aquela janela para poder ver o mundo lá fora, talvez amenizasse mais a nossa dor. Talvez a gente conseguisse até curar mais rápido, porque eu não vejo a hora de sair aqui desse hospital, desse quarto.
E começou então a dizer para ele, encorajando: olha, te esforça, vai lá e dá uma olhadinha na janela e nos conta o que tem lá fora. Só que ele estava muito fragilizado, só que ele não tinha muita força para fazer isso. Mas de tanto aquele companheiro de quarto pedir, o outro que estava mais afastado a dizer: vai lá, olha, conta pra gente, que ele fez um esforço enorme, reuniu todas as forças que tinha para conseguir sentar, para conseguir então alcançar com os braços, suas mãos na janela e se esforçar para chegar a olhar o que tinha lá fora. E ele, fazendo esse esforço, conseguiu olhar lá fora. E não durou muito tempo porque não tinha forças e caiu na cama de novo. E os outros então nem se importaram com o esforço que ele fez. E com a pequena queda ao soltar as mãos da janela que ele teve sobre a cama. E disse: conta, conta, o que você viu lá fora? Ele disse: poxa, esse instante tão pequeno que eu olhei pela janela, eu vi que tinha uma praça enorme, cheia de flores, cheia de árvores, e nas árvores tinham passarinhos, né, que voavam de um lado para o outro, e que tinham pessoas caminhando de mãos dadas naquela praça onde tinha bancos, pessoas também sentadas nos bancos conversando, e começou a relatar tudo aquilo que ele disse ter visto naqueles instantes em que ficou olhando para a janela. Então os outros se sentiram reconfortados. Os outros então se sentiram ali como se estivesse naquela praça, como se estivesse sentado naquele banco, como se estivesse a olhar aqueles pássaros voando de uma árvore para outra. E ali ficaram tranquilos, e adormeciam e começavam a sonhar em estar lá fora. Mas aquele doente não, passou a sentir dores fortes pelo esforço que tinha feito. E todos os dias era cobrado a mesma coisa. Eles pediam: vai lá, dá uma olhada para ver o que está acontecendo hoje. Vai lá, e insistia tanto que ele se esforçava com tanto sacrifício e olhava de novo na janela, menos de um minuto, e caía sobre a cama. Então ele dizia: olha, hoje eu vi algo diferente que não tinha visto da outra vez. É que lá no finalzinho tem assim como que um lago. E eu vi os patos passeando ali naquele lago. E as pessoas ali olhando e jogando alimento para aqueles patos que estavam lá, tão lindos, né, que pareciam cisnes passeando ali naquele lago, nadando naquele lago. Mais uma vez, ele volta a sentir as dores enormes do seu estado de saúde. E os outros não ficavam recompensados com aquelas informações, com aquele quadro que ele tão bem coloria para os seus companheiros de infortúnio. Um dia, de manhã, aquele que sempre pedia para ele olhar lá fora, olhou a cama vazia. E aquela cama lá vazia, e ele teve aquele compreensão de que aquele homem não tinha resistido. Então entrou uma enfermeira e ele perguntou para confirmar os seus pensamentos: cadê aquele nosso amigo que estava naquele leito? Aí ela disse: infelizmente ele não resistiu. O quadro dele se agravou e ele não resistiu. E está vindo um outro para ocupar o seu leito. Ele disse: não, por favor, me coloca no leito dele, porque eu quero alcançar aquela janela que ele olhava sempre e dizia para todos nós o que via na janela. Por favor, insistiu tanto, tanto, que a enfermeira olhava assim para ele, não entendia, né, essa paisagem toda, essa necessidade que ele alegava de estar lá fora. Mas chamou uma outra e trocaram ele de leito. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele preferiu fazer isso de manhã, porque ele achava que de manhã, o nascer do dia, talvez fosse a beleza bem maior do que o amigo tinha visto antes, tinha relatado para eles. Então, aqueles que estavam lá do lado, até o recém-chegado também dizia: puxa, você vai olhar? Então olha. E incentivaram e pediram para que ele realmente conseguisse olhar e vir o que tinha lá fora. E ele se esforçou, não tanto esforço como o anterior, mas conseguiu facilmente olhar pela janela,
Sentou, ficou de joelhos e ficou olhando a janela. E os outros impacientes, vamos, conta, conta. Fala pra gente o que é que você está vendo aí fora. Relata, diz pra gente, fala das árvores, fala dos pássaros, fala lá dos patos, dos cisnes, das pessoas, como é que estão fazendo, como é que está lá fora. Ele olhava, olhava, pensativo, silencioso, sentou-se calmamente na cama, deitou e com os olhos cheios de lágrimas começou a falar. Tem árvores, tem pássaros, passarinhos, tem pessoas caminhando de um lado para o outro, tem pessoas sentadas nos bancos, tem um lago, realmente maravilhoso. E a luz do céu do sol, parece colorir cada vez mais e tornar uma beleza bem maior, inimaginável que eu não sei nem descrever para vocês. E deitou e virou de costa para aqueles seus amigos e pôs a chorar. E chorou porque compreendeu naquele instante aquele amigo que se foi, que teve tanta paciência e que levou a todos eles a esperança que fizeram com que eles estivessem ali ainda vivos, sobrevivendo à enfermidade. Fizeram com que ele acreditasse em Deus, acreditasse que tinha alguém velando por eles. Aquele que se foi, quando olhou pela janela, tinha visto apenas uma parede suja, velha, que há muito tempo não recebia nem pintura. Mas ele compreendeu que estava de partida e quis deixar a esperança a todos aqueles que estavam com ele no quarto. Então, como ele compreendeu que deveria ser paciente, que deveria levar a esperança que ele tinha de sobreviver uma outra vida, não naquela mais, mas deixou sim, deixou, tanto que sensibilizou, que emocionou aquele que também olhou e continuou em suas idas à janela a transmitir cenários que não existiam, porque ele compreendeu que deveria levar a esperança, levar a fé, levar a certeza que todos nós ainda um pouquinho duvidamos quando pensamos na vida futura, quando pensamos na vida após a morte. Ainda, apesar de conhecermos, ainda temos uma incerteza, que essa incerteza ela vem devido ao conhecimento que nós temos, a consciência que nós temos das nossas imperfeições, que ainda não nos esforçamos o suficiente para mudar, para sermos melhores. Nos esforçamos, é verdade, estamos melhores, é verdade, mas não tanto quanto talvez seria necessário. Mas o que traz alento a todos nós é que quanto mais lemos o Evangelho, a gente compreende de que se dar com simplicidade, sem pressa, sem rapidez. A maturidade espiritual, ela alcança como nós alcançamos a nossa vida. Quando chegarmos à terceira, quarta idade, e não se dá da infância para a fase de terceira idade. Sempre tem uma caminhada. E essa caminhada é em que nós estamos hoje, aprendendo o Evangelho. Hoje, por exemplo, aprendendo a paciência. Hoje, compreendendo que por que a vida é tão dolorosa na Terra, como muitos se queixam, como muitos falam. Porque nós a tornamos assim, devemos reconhecer. A gente disse antes, se lembrarmos dos erros que cometemos, se lembrarmos, daqueles sonhos que pensávamos que eram consistentes, mas que eram de ilusões. Das vezes que deixamos de praticar boas ações, como por exemplo, de uma campanha do quilo, de uma visita do hospital, e preferimos ir para uma festa, para uma balada, preferimos ir para uma diversão diferente. Então, reconhecendo isso, a gente vê que nós é que nos demoramos para alcançar a felicidade. Nós, só depende de cada um de nós, de você, de mim, de todos nós, essa caminhada e essa chegada onde queremos, do esforço que nós devemos empreender. Eu digo, esse esforço não é sacrifício. Tão fácil fazer o bem, tão fácil fazer a caridade, tão fácil ouvir as pessoas, a caridade moral, levar uma palavra amiga,
levar uma palavra de esperança. Tão fácil a gente poder servir, tão fácil a gente praticar o Evangelho de Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos preocupados com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com nossos interesses. Então, isso nos atrapalha um pouquinho. Mas quando a gente colocar o outro acima de tudo, vai ficar muito mais fácil. Não que a gente vá deixar de viver, não que a gente vá deixar de ter os nossos sonhos, mas são sonhos compartilhados. Lembra da porta estreita? Pois é, nós devemos atravessar aquela porta estreita que nos fala o Evangelho, praticando o bem, a caridade, o amor ao próximo, sem guardar mágoas, sem guardar ressentimentos. Então a gente está caminhando e ninguém vai chegar ao Pai sozinho. É como um triângulo, um exemplo que tem, né? Um triângulo onde Deus está em cima, eu estou de um lado, o irmão do outro. E a gente só pode ir se for todos convergindo para Deus. Nós não podemos ser egoístas de querer chegar lá sozinho. Não devemos deixar o nosso orgulho impedir da gente ser melhor, da gente levar esperança através de uma janela, como exemplo da história, e falar da beleza da vida para aqueles que ainda se negam a abrir os olhos ou de vir quanto a vida é bela, quanto Deus preparou uma natureza para que a gente pudesse se encantar e pudesse imaginar então como seria um mundo feliz. Se na Terra temos tantas belezas, se na Terra nós temos tanta coisa maravilhosa para a gente ver, poxa, como será então uma colônia espiritual, lá onde a gente chama de céu? Como será então? Que prazer, que maravilha de alcançar esse lugar que todos nós queremos alcançar. Então a gente vê, a gente deduz, a gente compreende sem nenhum esforço que o Evangelho é uma lição de amor para todas as criaturas, para todos nós. Mas que a gente deve insistir em querer praticar, em querer levar aos outros esse conhecimento que nós temos, em querer levar aos outros também a mesma esperança que a gente tem, em levar até as consolações que temos recebido, em levar até esse esclarecimento, né, essa ajuda enorme que a gente já tem tido em todo o transcorrer da nossa vida. Poxa, então a gente pensa, poxa, o Evangelho nos ensina tudo isso. O Evangelho, então, oferece um caminho para a gente chegar lá? Sim, lógico que o Evangelho oferece. Da primeira página à última página, a gente só encontra, né, palavras de encorajamento, palavras, né, instruções de vida, de amor, de comportamento, que a gente deve fazer, como a gente deve alcançar tudo isso. Puxa, o Evangelho é uma verdadeira prece, né, aliada à fé, logicamente. E essa fé, ela constitui um remédio eficaz para a gente obter de Deus as forças que nós necessitamos, para que a gente possa suportar todas essas dores, para que a gente possa suportar todos esses dissabores, todas essas aflições, tudo que nos venha, que nos causa tristeza, que nos causa descontentamento. Puxa, o Evangelho, então, traz tudo isso para a gente. Mas só o Evangelho, só aprender, só decorar as lições do Evangelho, será que isso basta? Não, a gente vem dizendo desde o início que é necessário também saber esperar. É necessário também ter, como diz a lição, a paciência diante das tribulações, das dificuldades. É saber cultivar a paciência. É saber compreender a paciência. E a gente vê que a paciência é essa virtude, né, que consiste da gente poder suportar os males, os dissabores, os incômodos, é ter resignação, é não ficar revoltado, é não se queixar, como muitas vezes a gente se queixa, olhando a vida do outro e comparando, que o outro é mais feliz, que o outro parece, né, receber mais bênçãos do alto do que todos nós. Puxa vida! E os irmãos dizem na lição do Evangelho, sede pacientes, a paciência também é uma caridade. Então a gente lembra da lição, poxa, a paciência é uma caridade,
que a paciência é uma caridade? A gente aprendeu que a caridade, ela é a caridade moral e a caridade material. E a gente pratica muitas vezes mais a caridade material. Porque é simples. Se alguém nos pede, a gente tem e a gente dá. A gente leva, né, doações, a gente entrega. Tem uma campanha na casa espírita solicitando roupas, solicitando mantas, solicitando algo que a gente possa contribuir, a gente contribui. Algum irmão que chega na rua, na maioria das vezes a gente até atende. É mais fácil. Algumas vezes a gente resiste aqui, a gente finge que não vê. A gente vai para o outro lado, a gente não olha. Hoje em dia é olhar para o celular e a gente está olhando para o celular e não vê, a gente exclui aquelas pessoas. Mas na maioria das vezes, quando a gente também não está muito preocupado com os nossos afazeres, quando a gente não está muito voltado aos nossos interesses, às nossas preocupações, a gente realmente não vê, ou faz que não vê e passa direto. Mesmo tendo, a gente diz o não. Mas as lições do Evangelho é para que a gente possa dizer sim. 99,99 das vezes a gente possa dizer sim, a gente possa, servir ao Cristo através desses irmãos que chegam até nós, através das oportunidades diárias que nos chegam, nos solicitando a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade, como a paciência é uma caridade. Então, o Evangelho nos fala hoje, nessa lição da paciência. Primeiro, anotei aqui que Emmanuel, no livro Esperança, no livro da Esperança, ele nos diz que a paciência, no fundo, é resignação, quando as injustiças sejam desferidas contra nós em particular. Puxa, é muito profundo isso e muito esclarecedor. A paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Será que nós aceitamos essas injúrias com paciência? Será que a gente aceita quando alguém nos acusa injustamente, um falso testemunho, uma observação de que nós não gostamos? De repente a gente coloca uma blusa nova e alguém não percebe. A gente diz, poxa, nem viu minha roupa nova. Poxa, nem viu, né, que eu estou diferente. E a gente começa a cobrar dos outros. Imagina uma injúria. Imagina uma agressão. Será que a gente age dessa forma quando, como Emmanuel diz, a gente é resignado no ponto de não revidar, no ponto de não ter o orgulho ferido diante daquele ato? Como nós reagimos diante desses acontecimentos da nossa vida? Então ele diz que tem que ter paciência, que é resignação, é aceitar as pessoas como elas são. É compreender que nem todos ainda buscam, através do Evangelho de Jesus, se melhorar. E que estão mais preocupados com sua vida material, que estão mais preocupados com seu cotidiano, com seu dia a dia, com as preocupações diárias, seja de trabalho, seja de família, seja de que objeto for. E que eles também têm dores e têm preocupações. E quem sabe aquele momento ele estava passando por uma grande dificuldade e estava impaciente. E resolveu então agredir as pessoas. E resolveu então colocar para fora esse momento que ele estava passando. E nós não fomos capazes de compreender isso. Mas nós somos capazes de compreender agora. Nós já temos essa compreensão, esse entendimento, de aceitar o irmão quando ele está fechado, quando ele não quer diálogo, quando ele não quer nos ouvir, quando ele está impaciente, intolerante, e quando apenas está para alfinetar, e quando apenas está para agredir, como que colocar para fora aquele sentimento que o desequilibra, que o desarmoniza. Mas Emmanuel quer dizer que a gente não deve entrar nesse clima, nessa sintonia, e buscar então essa resignação, que é aceitar apenas através da compreensão do entendimento. Não é que a gente também
né, seja tão frio que as pessoas nos acusam, que as pessoas, né, nos agridam e a gente de repente não sinta nada. Sentir é uma coisa e revidar é outra. Então a gente pode até sentir. E sentindo e tendo aprendido a lição do Evangelho, nós podemos então, naquele instante, fazer uma prece, uma rogativa a Deus para abençoá-lo, para que os benfeitores espirituais possam cercá-lo, aplicar um passe, transmitir-lhe a paciência, a esperança de que vai passar, como nós também o queremos quando nos encontramos assim, porque não estamos livres disso. Ah, porque nós somos espíritos, porque conhecemos o Evangelho? Será que isso faz com que a gente deixe de ficar preocupado? Será que isso nos impede de ter uma aflição? Não. Sabemos que temos aflições. Sabemos que temos que passar por aflições. Sabemos que temos que passar por dores, por aborrecimentos, por sofrimentos, por todas as dificuldades. Mas o importante do ensinamento do Evangelho é que ele nos dá força para a gente passar. E a gente está conseguindo passar. Se a gente começar a lembrar de tantas dificuldades que nós já passamos nessa própria existência, lógico, quantas nós superamos? Quantas nós passamos bem? Lembra da lição do Evangelho quando fala que é todo interligado, da gente amar os inimigos, da gente perdoar aqueles que nos ofendem? Ele fala aqui nas instruções dos Espíritos que a paciência é uma caridade porque praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova. Olha só, e tem a caridade moral. Ah, mas a gente está no mundo de provas e expiações, a gente imediatamente lembra. Então, uma das provas são esses que chegam e que parece que a gente fala assim, poxa, mas ele veio para trazer inquietação. Parece que veio para me tirar do sério, veio para me perturbar. Ah, mas tem aquela pessoa que, olha, só chega perto de mim para me desequilibrar. Só vem para perto de mim para dizer algo, para me deixar aborrecido. Então, é uma prova. A gente tem que usar da caridade moral. A gente tem que usar do que disse a mão da resignação. A gente tem que compreender. É respirar calmamente, né? Tem gente que fica calma, então é como se a gente estivesse fazendo assim. E a gente então passar a compreender o próximo, passar a compreender. Então a gente tem, né, como disse aqui a Denora, a benevolência para com todos e perdão às ofensas. Temos que aprender a perdoar verdadeiramente. Temos que deixar de guardar mágoas, ressentimentos. Temos que buscar, sim, né, passar por essas provas que Deus coloca em nosso caminho. Porque todo aluno tem que fazer prova para saber se aprendeu a lição. Então nós temos que fazer nossas provas para demonstrar que estamos aprendendo a lição. Então nós iremos passar dessa vida para uma outra melhor. Então, a vida é difícil. A gente viu no Evangelho que a vida é difícil e que compõe de mil nadas. Principalmente aquele que tudo se melindra, ou que é melindroso e que tudo ele acha que está ali para lhe trazer desequilíbrio, desarmonia. E o Evangelho fala, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Deve doer aquelas picadinhas de alfinetes. E tem gente que fica levando aquelas picadas e revidando de uma maneira totalmente contrária à caridade, como foi dito que a paciência é uma caridade. Mas a gente tem que compreender. Nós temos então, o Evangelho fala que a gente tem que atentarmos nos deveres que nos são impostos. O dever de fazer o bem, o dever de praticar a caridade, o dever de sermos pacientes, tolerantes, compreensivos, que nós devemos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Para aquilo que eu falei antes, que parece que só vem dor para ele, que parece que só vem aflição para ele, parece que só vem tudo o contrário do que ele deseja, do que ele sonha.
E aqueles que reclamam tanto de dores, que reclamam tanto de sofrimento, vamos olhar a nossa vida? Vamos fazer aquele exercício, conhece a ti mesmo. Parafraseando, vamos olhar, conhece, né, o que de bom aconteceu com você e o que de mal aconteceu. Puxa, se a gente for olhar, a gente vai ver quantas coisas boas aconteceram na nossa vida. Quantas coisas maravilhosas aconteceram. De quantas aflições eu passei. Passei. A gente pode lembrar de todas as aflições. A gente pode lembrar de todas as dores, né? De todos os sofrimentos, de toda a ordem. Mas nós passamos. E a gente pode olhar e comparar. Eu passei mais dores ou tive mais bênçãos? Mais bênçãos. Porque quando passa a dor, é uma bênção. Quando passamos pelo sofrimento, foi uma bênção. Quando passamos por uma aflição, foi uma bênção. Então, até nisso a gente vê que foram muito mais bênçãos. Quando a gente achou que nunca ia passar por aquele momento de dor, mas passamos. Quando a gente está sofrendo, então a gente acha que é uma eternidade a dor e o sofrimento. Mas passa. Não é a lição que Chico diz, que recebeu, né, de Maria, porque ele pediu a Emmanuel, né, Emmanuel, por favor, pede a Maria Santíssima palavras, né, para mim, que eu estou necessitando, que ela diga algo para mim. E Emmanuel olhou para ele e disse, tá, tudo bem. Logicamente, o merecimento de Chico. E depois Emmanuel voltou e disse, Chico, eu trouxe a mensagem de Maria Santíssima para você. Aí ele pegou o papel, o lápis para anotar a mensagem. Aí Emmanuel olhou e disse, tudo passa. Chico olhou para ele, tudo passa? Sim, foi o que ela mandou dizer para você, tudo passa. Então Chico começou a fazer reflexões sobre isso. E na verdade ele compreendeu que tudo passa. Porque Chico também sofreu injustiças, né? Sofreu agressões morais, de toda ordem. Mas ele foi firme na paciência. Ele é exemplo para todos nós. E a gente tem que buscar exemplo das pessoas que realmente nos dão exemplo de paciência, de tolerância, de amor. Esses exemplos edificantes que nós devemos seguir, reconhecendo a nossa pequenez, que ele também se dizia pequeno, né? Então a gente vê e compreende isso. Tudo passa. E nós passamos por diversas dores, passamos por diversas adversidades na nossa vida. E passamos. E com certeza iremos passar por mais algumas dores, iremos passar por alguns aborrecimentos, algumas desilusões, mas faz parte da nossa vida. São as provas que são colocadas para testar não só a nossa paciência, mas para testar a todos nós o nosso progresso, por exemplo, para testar a nossa convicção, a nossa força, a nossa coragem, o nosso bom ânimo em seguir adiante. E como é bom que a gente vai compreendendo o que vai passando por cada uma delas. E é motivo da gente agradecer a Deus. Puxa, passei. Puxa, sobrevivi. Puxa, estou pronto, né, para seguir adiante e não ficar esmorecido. E não ficar ali se queixando, parado, sem fazer mais nada. Mas seguir adiante. Mas seguir então nessa compreensão, nesse entendimento que deve seguir adiante. Poxa, nesse momento talvez a gente esteja pensando numa dor tão grande que teve, né? Num sofrimento, numa aflição. Mas se a gente está pensando e lembrando dela é porque nós passamos por ela. Ah, mas nós estamos vivendo hoje uma aflição. Se nós estamos vivendo hoje uma dor, um sofrimento, seja ela que ordem for, a gente tem a certeza, porque o Evangelho nos dá, porque Cristo transmitiu para a gente a lei divina, porque até Maria Santíssima trouxe essa mensagem para todos nós, não só para Chico. Tudo passa e tem um complemento. Isso também vai passar. Tenhamos a certeza disso. Tenhamos a compreensão disso. Lembramos da lição de que o fardo
não é dado àqueles que não podem carregar. Então a gente vai ver que esse fardo é menos pesado, devido à nossa compreensão, devido ao nosso esforço, devido ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento já, a gente vai perceber que esse fardo é menos pesado. E quando a gente olhar para o alto, aí é que ele vai ficar mais leve. Agora, se ficarmos olhando para baixo, curvado, ali, sentindo o peso daquele fardo, aí a gente vai se afligir cada vez mais. Aí a gente vai sofrer cada vez mais. Aí a gente vai ficar realmente numa situação em que vai demorar mais do que o que deveria. E quando a gente tem fé, e quando a gente olha para o alto, que é confiando em Deus, que é naquela súplica do nosso coração, pedindo para Ele, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fortalecer, para que a gente siga adiante, aí vai ficar mais fácil. Com certeza com Deus tudo é mais fácil. Com certeza com o ensinamento do Cristo tudo se torna mais leve. Qualquer fardo que se coloque nos nossos ombros se tornará mais leve. Nós poderemos então carregar, porque a paciência, ela constitui o remédio, nos diz o Evangelho, que ameniza as nossas dores, pois ela propicia essa serenidade, capaz de nos fazer ver que, a parte do sofrimento que a gente esteja passando, há um número bem maior de bênçãos. Nessa reflexão que nós fizemos, a gente descobriu que há um número bem maior de bênçãos, de dádivas, de compensações que vieram de Deus, o nosso Pai de amor, de misericórdia. E que essas dores passaram, se tornaram bem menores, irão se tornar bem menores, menos significativas. E que a gente está ali, caminhando, e que a gente não está só. Que tem sempre alguém conosco, que tem sempre alguém que nos ama, seja encarnado ou desencarnado, mas que tem sempre alguém que está ali para nos dar um apoio, para nos dar uma mão, para nos dar palavras de esperança, de confiança, de consolo, para que a gente siga sempre adiante, para que a gente não esmoreça nunca, para que a gente então tenha a coragem que nos fala na lição de hoje do Evangelho, quando diz assim, finalizando a lição, ele diz, coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Puxa vida, como resume. E como bem ele nos instrui com essas palavras de encorajamento, de esperança, de confiança, para que a gente sinta isso dentro do nosso coração, para que a gente deixe adentrar essas vibrações tão amorosas que ele dá para nós. Coragem, amigos, um espírito protetor, um espírito amigo, um espírito elevado, com certeza, um benfeitor espiritual, né? Um espírito elevado que teve a oportunidade de trazer a sua mensagem na doutrina espírita. Daí a gente imagina quanta luz tem esse espírito. E ele, quando eu digo amorosamente, pela frase que ele diz, coragem, amigos, não nos julga como espíritos inferiores, como espíritos que ainda estamos nós nessa caminhada, ainda cometendo erros e acertos, ainda cheios de imperfeições, ainda orgulhosos, ainda egoístas, ainda vaidosos, ainda sem entender, compreender o amor que Jesus nos ensinou, ainda sem amar como Ele nos ama, ainda guardando mágoas, ressentimentos, pouquinho, né? Mas ainda guardamos, ainda lutando para sermos melhor do que o próximo, ainda olhando para o outro e comparando, muitas vezes o colocando numa situação inferior, quando aquele comete um erro, quando a gente assiste o noticiário daqueles irmãos que cometem violências revoltantes, né?
quando aqueles que a gente ouve histórias ou tem exemplos que não são edificantes, que são tristes até, e nós nos julgamos juízes para condenar e sentenciar, e eles nos chamam de irmãos, de amigos. Nós chamamos a todos de amigos, nós chamamos a todos no sentido mesmo da palavra amigo, que é aquele leal que está sempre conosco. Nós chamamos de irmãos. Quanto carinho eles têm, quanto carinho, quanto amor eles vêm tratar, vêm trazer essas mensagens edificantes. É como se estivesse pegando, não só nas nossas mãos, mas colocando nos braços, nos dando um abraço. Vem, vamos comigo. Você consegue. Vamos lá, e nos coloca-se igual a nós, nos elevando a sua luz, nos colocando de igual para igual, porque eles aprenderam o significado de amar ao próximo e que nós estamos buscando aprender essa lição, vivenciando essa lição de amar o próximo, porque nós amamos sim. Não amamos só nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos, nossas esposas, filhos. Não, nós já amamos sim. Amamos o próximo. Amamos aqueles que simpatizamos. Estamos aprendendo a amar aqueles que consideramos inimigos. Eles são nossos inimigos, a gente diz. Nós não somos inimigos dele, né? Então a gente sempre diz os nossos inimigos, mas que nós também nos ofendemos, com certeza. Mas estamos aprendendo com esses irmãos tão carinhosos e que vêm dizer para todos nós, nos mostrando a comparação com Cristo, como ele diz aqui, que mais sofreu e que ele não tinha nada que expiar. Ele não tinha que ter passado por nada de dor e sofrimento, mas que veio para nos ensinar a sofrer, até tribulações, porque ele não se queixou de nenhuma delas. Porque todos aqueles que o acusaram, ele amava e demonstrava esse amor. E esse amor está ali demonstrado quando chegou aquele soldado para prendê-lo e que Pedro usou da espada e cortou a orelha dele. Se fôssemos nós, dizíamos bem feito, né? Devia ter cortado as duas orelhas. Mas a demonstração de amor que Jesus passou para todos nós, pegou a orelha e colocou no seu lugar. Não é verdade? Colocou a orelha no seu lugar, curando. E mesmo assim o soldado cumpriu com sua obrigação. Mas ele mostrou ali como retribuir, como, né, dar o que tem de melhor em seu coração, nos chamando a fazermos a mesma coisa, nos fazendo a procedermos igualmente, a recebermos as injúrias, as violências, as injustiças e ser paciente e devolver o amor como presente, amando a todos. Então é a grande lição de hoje, porque Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, e que nós devemos então cumprir essa lei, que nós devemos então aprender essa lei e praticá-la em todos os instantes da nossa vida. E repito, não estamos sozinhos. Estamos cercados de amores. Então vamos retribuir esses amores. Que Deus então nos abençoe, nos encha desse amor, da sua luz, da sua paz. E gostaríamos de fazer uma breve prece para que a gente possa então concluir essa lição maravilhosa da noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa lição e aos teus mensageiros que a trouxeram com tanto amor, com tanto carinho. Que sigamos essa lição, Senhor, praticando o amor, praticando a paz, levando luz aos nossos irmãos. Que assim seja. Obrigado, queridos irmãos. Que a paz esteja com todos vocês.